Olá, boa noite, tudo bem com você? Aqui estamos mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus e compartilharmos esse momento juntos no estudo de uma jornada que estamos fazendo, a jornada da fé. Não é verdade? Nós estamos durante 4 semanas estudando um pouquinho a respeito da fé a cada semana em níveis diferentes. Nós começamos com o que eu chamei o nível 1 da fé, o nível 2, o nível 3, agora estamos no nível 4, um ponto mais elevado. Jesus disse que a fé do tamanho de um grão de mostarda, ela pode realmente mover montanhas. E algumas pessoas perguntam, pastor, mas isso é no sentido literal ou é no sentido figurado? Eu diria para você os dois. Deus pode mover montanhas fisicamente e figurativamente, podemos dizer, espiritualmente ou mesmo emocionalmente. Há problemas na vida que são maiores do que uma montanha. E não há como movermos essas montanhas com as nossas próprias forças. Mas Jesus pode movê-las e, através da oração com fé, tudo é possível. Então é muito importante que nós oremos com fé. Uma coisa que eu tenho dito nesse estudo que temos feito durante essas últimas semanas, e se você não viu, eu encorajo você a gastar algum tempo retornando a esses vídeos que estão aí na nossa página do Facebook, nas últimas semanas, falando sobre a fé. Que oração, eu tenho dito, sem fé não tem valor nenhum. Não vale nada, não funciona. Então, é preciso ter fé ao orarmos. É preciso pedir o poder de Deus, a atuação de Deus, mas com fé. Então, nós precisamos realmente, através da oração com fé, encontrar o poder de Deus, a sua atuação na nossa vida e através de nós. Vamos orar nesse momento e vamos fazer uma breve revisão, como eu tenho feito toda semana, a respeito daqueles pontos que nós vimos nas 3 semanas anteriores. E hoje nós estaremos concluindo essa série de 4 semanas, onde nós estamos vendo como ter uma fé mais poderosa e olhando em alguns exemplos bíblicos que nos ajudam a perceber algumas pessoas na Bíblia, na história do Novo Testamento, que interagiram com Jesus, que tinham fé de maneira diferente. Então vamos orar. Eu convido você nesse momento para curvar a sua fronte e elevar o pensamento a Deus. Querido Pai, obrigado pela semana e por estarmos na Tua presença mais uma vez. Nos abençoe nessas horas do sábado e ao dedicarmos tempos, minutos preciosos no estudo da Tua Palavra. Venha neste instante abençoar cada um de nós com o Teu Espírito, nos dando entendimento, sabedoria e discernimento. Ajuda-nos a aprender essas lições e praticá-las. Em nome de Jesus oramos. Amém. Relembrando um pouquinho, uma semana atrás nós falamos do nível 3, então 3 semanas atrás, quando começamos, nós estávamos vendo sobre o nível 1 da fé. E eu falei para você que eu encontro este nível 1 da fé em Tomé. São Tomé, como dizem no cristianismo em geral, os católicos, o santo que duvidava. E ele tinha a fé do ver para crer. Lembre-se que foi isso que ele mesmo disse. Jesus havia ressuscitado, apareceu aos discípulos e
Tomé disse o seguinte, ele não estava naquele momento. Jesus apareceu uma segunda vez, especialmente para ele. Mas ele disse o seguinte, se eu não ver com meus próprios olhos, e se eu não tocar com a minha própria mão, eu não vou crer em que Jesus é Ele mesmo que ressuscitou. Ok? Jesus apareceu para ele pôde tocar, ver, e ele creu. Finalmente ele faz uma afirmação poderosíssima, grandiosíssima, porque ele disse o seguinte, ele diz, Senhor meu e Deus meu, depois que ele tocou a Jesus e creu. Veja, ninguém tinha dito isso ainda sobre Jesus, chamando Jesus de Deus, mas Tomé fez isso. Mas Jesus o repreende mesmo assim, dizendo o seguinte, Tomé, você creu, e porque você me viu, tocou em mim, bem-aventurados são aqueles que não me viram e creram em mim. Então Jesus está falando de uma fé maior, daquele que não vê, que não precisa ver para crer, mas vão crer sem ver. Jesus, eu creio, estava falando sobre você e sobre mim. Jesus estava dizendo, vai chegar um dia em que vai haver pessoas que não vão me ver e vão crer em mim. E chegou esse tempo. Quantas pessoas hoje no mundo são cristãos e creem em Jesus sem nunca tê-lo visto? Nós vimos 2 semanas atrás o nível 2 da fé. E aí eu disse para vocês que alguém tinha uma fé, ou 2 pessoas que tinham uma fé um pouco maior do que Tomé, sem dúvida nenhuma, foram Jairo e a mulher do fluxo de sangue. Então nós vimos como eles creram, mas a fé deles era baseada no toque. Porque Jairo disse o seguinte, convidou a Jesus para vir à sua casa para tocar em sua filha, para que ela fosse curada. E depois, no caso, para que fosse ressuscitada. Ele tinha fé. Ele cria em Jesus. Mas a fé dele estava condicionada ao toque. Já a mulher do fluxo de sangue, ela cria também com condição do toque. Então ela diz, se eu apenas tocar em suas vestes, eu serei curada. E Jesus deixou claro, com o que aconteceu ali depois, de que não foi o toque que a curou, mas sim a fé. A tua fé te salvou. Então, realmente é a fé que nos ajuda a atingir os objetivos e não objetos. Então eu falei para vocês como que muitas vezes as pessoas colocam a sua fé em amuletos, em objetos. E isso é uma armadilha. Porque o objeto em si não tem poder. Ele pode até ser algo que nos remete ao que realmente tem poder, que é Jesus, que é Deus. Mas a nossa fé, ela precisa estar direcionada no lugar certo, para a pessoa certa, da maneira correta, que é Jesus. Jesus é aquele que faz o milagre, é aquele que nos abençoa, que ouve a nossa oração, que nos responde. E não é o fato de você ter uma Bíblia aberta na sua casa, no Salmo 91, como muitos fazem. Não é o fato de você ter um amuleto, uma imagem de um santo ou a Virgem Maria, de ter um objeto que vai te salvar, que vai resolver o seu problema. Não é um objeto que pode realmente fazer isso. Mas a fé em Jesus, a fé naquele que
tem todo o poder e autoridade para resolver os problemas, para nos curar, para nos salvar. Agora, semana passada, nós conversamos um pouco sobre o nível 3 da fé. Duas pessoas eu mencionei que tinham uma fé maior do que a daquelas que estavam falando sobre toque em Jesus. Então, no caso, Jairo queria que Jesus tocasse sua filha e a mulher do fluxo de sangue queria tocar na veste de Jesus. Mas Marta, quando seu irmão morreu, Lázaro, Jesus se aproximando e chegando ali, né, em Betânia, na cidade de Betânia, para visitar Marta e Maria e consolá-las da morte de Lázaro, que já estava morta fazia 4 dias. O que aconteceu? Marta olha para Jesus, não estava magoada e chateada com ele, ainda tinha fé nele, como o Messias, o Filho de Deus. Mas ela sabia que se Jesus tivesse vindo, e se Jesus estivesse ali, antes dele morrer, ela tinha certeza que ele seria curado. Então, o que Marta diz a Jesus? Ela diz assim: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ele estaria vivo agora. Ela tinha essa fé, essa certeza. Maria não estava ali naquele momento. Ela ainda estava na casa. Mas quando ela ouviu, alguém disse para ela: olha, Jesus já está aí, ou Jesus chegou, e ele está conversando com Marta, a sua irmã. Ela foi correndo, Maria foi correndo, foi até lá. E o que ela fez? Ela conversou, ela chegou, a primeira coisa que ela diz a Jesus, o mesmo que Marta. Ela diz assim: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Então isso quer dizer o quê? Que elas criam no poder de Jesus, mas na sua presença. Veja, não pensavam no toque, não tinham essa fé baseada em algo que limitava a atuação de Jesus, no caso, o toque. Mas elas criam na presença de Jesus, que a sua presença tinha poder e que a presença de Jesus poderia trazer o milagre, a cura e qualquer outra necessidade que tivessem. É uma lição para nós, porque Jesus está conosco hoje e nós precisamos crer na presença de Jesus na nossa família, na nossa casa, na nossa vida, na nossa igreja. Jesus está presente e a presença dele vai trazer milagre, vai trazer cura, vai trazer tudo aquilo que nós necessitamos. Mas Jesus, ele tem paciência conosco. Ele nos aguarda, ele nos espera para que cresçamos em fé, em conhecimento e comunhão com ele. Ele nos aceita como estamos e onde estamos. Mas ele deseja que nós tenhamos uma fé cada vez mais forte, uma fé cada vez mais real, uma fé cada vez mais viva, de total dependência dele. Veja, não necessitamos certas coisas para receber a salvação. A salvação vem do crer. Mas a partir do momento que eu creio e tenho um encontro com Jesus, uma mudança deve começar na minha vida. E o crescimento espiritual deve acontecer. Ele deve existir. E conforme nós vamos crescendo espiritualmente, agora vem uma afirmação que eu quero que você realmente preste atenção e grave, porque este é um ponto-chave em tudo isso. Quanto menos fé uma pessoa tem, mais ela vai exigir, vai desejar, vai querer da parte de Deus, como demonstração do seu amor
como demonstração do seu poder, como manifestação da sua presença. Quanto maior a fé de uma pessoa, menos ela vai pedir, vai desejar, vai querer, como prova e demonstração do amor de Deus. Veja, há pastores por aí, em várias igrejas, que estimulam os membros, as pessoas, a pedirem de Deus prova do seu amor, a quererem que Deus demonstre que nos ama através da resposta das nossas orações. Isso é algo comum, que nós ouvimos em algumas igrejas, em alguns lugares. Eu ouvi alguém dizendo certa vez algo que realmente faz toda a diferença, e é a verdade. Não peça de Deus, ou de Jesus, nenhuma prova maior do seu amor além da cruz do Calvário. Então você tem fé, você crê em Deus, você confia nele. Então você não precisa de que Deus responda a sua oração para provar que te ama. Não precisa da cura de uma pessoa, de alguém, para que você passe a crer nele. Os milagres não são o ponto onde nós devemos basear nossa fé. Não é a resposta da oração. A nossa resposta em amor a um Deus que nos ama, ela deve vir como resultado de entender e aceitar o plano da salvação e o amor que Deus tem por nós ao ter morrido na cruz do Calvário. Então, você quer uma prova de amor de Deus para você? Ele já deu. E aí nós vamos em João capítulo 15, versos 10, de 8 a 15. Você pode ler esse pedaço. Mas ali, por volta do verso 10, onde Jesus diz assim: ninguém tem maior amor do que esse, do que alguém que dá a sua vida em favor dos seus amigos. Jesus é seu amigo e meu amigo. E ele deu a sua vida em favor dos seus amigos, que somos nós, para que nós pudéssemos e para que nós possamos viver eternamente com ele em seu reino. Então, a prova de amor e o motivo para termos fé e cremos em Jesus já foi dado. Foi dado na cruz do Calvário. Foi quando ele morreu por nós. Não existe outra prova de amor maior do que essa. É essa que nós devemos ter. Vamos concluir essa série e esses pensamentos, pensando agora no maior exemplo de fé que nós encontramos entre as pessoas que entraram em contato com Jesus. Jesus estava caminhando quando de repente aparece um homem não judeu diante dele. Um homem de poder e autoridade, um homem de dinheiro e prestígio. Esse homem simpatizava com o povo judeu. Ele era romano, ou seja, ele vinha de um povo pagão. E aí é importante a gente entender uma coisa. O judeu, primeiro, ele não interagia com povos pagãos. Ele se tornava imundo se ele tocasse, conversasse, ou pior de tudo, entrasse na casa de uma pessoa pagã, de uma pessoa não judia, de uma pessoa que não era do povo de Deus. Esse homem vem diante de Jesus e pede para que ele cure não alguém de sua família, não um soldado romano,
não um homem que fosse do seu meio, mas ele veio ali pedir para Jesus curar um servo. O servo deste homem, que era um centurião, um importante soldado romano, ele era judeu. Vamos ver o texto em Mateus capítulo 8. E aí eu gostaria de convidar você, se você tem a sua Bíblia, vamos ver o que aconteceu para você refletir e pensar comigo a respeito do nível 4 de fé. E é esse que nós queremos buscar. Você precisa encontrar. Mateus 8, verso 5 diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus disse: eu irei curá-lo. Qual foi a resposta de Jesus para esse homem pagão, romano, né, que era contra o povo judeu, não só na sua religião, mas politicamente? Era odiado pelo povo, um centurião romano. E Jesus disse: eu vou lá na tua casa e eu vou lá tocar nele, e eu vou orar por ele, e eu vou curar ele. Olha que interessante. Jesus testou a fé daquele homem. Mas Jesus estava tão impressionado de um centurião, um pagão, vir pedir para ele, Messias, Filho de Deus, curar o servo, que ele ofereceu aquilo que os outros tinham pedido. Maria e Marta, nível 3 de fé, queriam a presença de Jesus. E Jesus disse para o centurião: eu te ofereço a minha presença. Eu vou na sua casa. Eu vou estar presente lá. Olha que fantástico. Ele ofereceu o nível 2. Lembra que Jairo e a mulher do fluxo de sangue queriam tocar Jesus ou ser tocado por Jesus. E Deus disse: eu vou lá curar ele. Eu vou lá e toco nele. E você vai crer em mim, como Tomé. Você vai ver e vai crer. Mas aquele homem já cria. Ele já cria. Ele não precisava, e é o que eu disse para você: quem tem pouca fé pede muito, quem tem muita fé pede quase nada. Não precisa de provas, porque já crê. Ele não precisava ver para crer, porque ele já cria. Ele não precisava do toque de Jesus, ele não precisava da presença de Jesus. Ele se contentava com menos, porque ele sabia que era suficiente. Vamos continuar a leitura, verso 8. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Quem sou eu para você entrar na minha casa? Mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, e com soldados sobre o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai. E a outro: venha, e ele vem. Diga ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. O que o centurião pediu? Não pediu para ver o milagre, para crer. Não pediu o toque de Jesus, não pediu a presença de Jesus. Ele disse: basta uma palavra. Se o Senhor disser, o meu servo vai ser curado. Porque eu tenho autoridade, eu sei como funciona a autoridade. Eu digo e as coisas acontecem. Eu mando e as pessoas me obedecem. Você é o Filho de Deus. Você tem autoridade sobre a vida e a morte. Você tem autoridade sobre a doença. Se o Senhor mandar, eu sei que a sua palavra tem poder. Jesus disse: não vi em Israel, no povo de Deus, uma fé como essa. Vá tranquilo, porque conforme a tua fé, ele já está curado. E estava curado naquela mesma hora. Jesus disse: virão do Ocidente e do Oriente pessoas que vão crer, e vocês aqui, meu povo judeu, meu povo de Israel, não crê,
eles crerão. Eles não me viram como vocês estão vendo, eles vão crer. Eles não vão ter o meu toque, eles não vão ter a minha presença literal. Eles não vão ver para crer, mas eles vão crer na minha palavra. E eu termino aqui, meu irmão, minha irmã, dizendo para você, a fé genuína e verdadeira é a fé do centurião. É a fé que nós precisamos hoje, é a fé na palavra. Se você tiver a palavra de Deus, você tem tudo. Porque uma palavra de Jesus, uma palavra de Deus, resolve qualquer problema. Uma palavra dele é o suficiente. E aqui está repleto de palavras de Jesus, de palavras de Deus. E se você tiver fé nesta palavra e crer nela e praticar na sua vida, te basta. Você vai ver milagres. Nós somos do Ocidente, outros são do Oriente. E como Jesus disse, nós viríamos a crer na palavra dele. Como aquele centurião, que não era dali. Ele vinha do Ocidente, ele vinha da Itália. Ele creu e recebeu a bênção. Recebeu a cura, o milagre. E a sua fé, que já era grande, com certeza aumentou mais ainda. O que ele pensava de Jesus depois de ter visto, voltado para casa, o seu servo curado? Ele olhou e com certeza ele pensou, eu já sabia. Por isso que eu pedi, porque eu sabia que Jesus podia fazer isso, e ele fez. Com certeza ele gastou os últimos anos da sua vida nesse mundo pensando sobre aquilo e adorando o Deus verdadeiro, não o imperador romano, os deuses romanos, o paganismo. Nós temos hoje a palavra de Jesus. Não precisamos da sua presença, do seu toque, não precisamos de nada, de objetos, de amuletos, lugares sagrados. Você tem a palavra de Jesus e ela está no seu coração, na sua mente. Isso é tudo que você precisa. Essa é a fé que você tem que ter. E se você tiver essa fé e você praticar essa fé na palavra de Jesus, creia, milagres vão acontecer todos os dias na sua vida. Que Deus abençoe você e que você tenha fé na palavra. A palavra escrita, a palavra dita, a palavra que fala ao seu coração, à sua mente, que é a voz do Espírito Santo, a palavra compartilhada por um pastor, por um amigo, por um ancião da igreja, por um membro da igreja, por alguém na sua família. Deus usa as pessoas para falarem com você. Ouça a voz de Deus. Ele fala de várias maneiras. Ouça e aceite e tenha fé na palavra de Deus. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, louvamos o Teu nome e Te adoramos. Colocamos a nossa vida nas Tuas mãos e nos dedicamos a Ti, pedindo fé, crença, confiança na Tua palavra, como aquele centurião demonstrou. Que nós possamos ter um nível mais elevado de fé. A fé que confia, que crê, que pede e espera pouco, porque já aceitou a Ti e já sabe que o Senhor tem poder, tem amor suficiente para nos cobrir em qualquer problema, dificuldade e adversidade. Abençoe nossa família, nossos filhos, nossos esposos, esposas, pais. Abençoe aqueles que estão próximos, aqueles que estão distantes, aqueles que estão sofrendo ainda com o Covid, aqueles que já se recuperaram. Abençoe a nossa igreja enquanto está online, para que possamos um dia estar reunidos novamente, nos vermos e nos abraçarmos. Mas enquanto estivermos distantes, que a nossa fé nos mantenha de pé, nos apoiando, crendo e crescendo. Abençoa-nos, é o que pedimos neste dia, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, um feliz sábado, um forte abraço e espero vê-lo logo.